tela inteira, para quando você projetar o PowerPoint, o Meet mostrar, porque senão ele mostra sem a projeção completa, tá bom? Você pode iniciar, Luara, porque a gente tem que deixar um tempinho para as perguntas. Então, como a gente tinha combinado, 25 minutos de apresentação, uma tolerância máxima de 5 minutos, tá bom? Estou projetando aqui agora, por favor, confirmem se eu fiz certo com a tela inteira. Vou só botar para cá. A gente sabe que você não fica vendo quando projeta, que você deixa de ver todo mundo, deixa de ver o chat, então pode deixar que se der qualquer problema a gente te avisa. Por enquanto a gente está vendo a sua tela, mas eu não tenho o PowerPoint na tela ainda. A gente está se vendo na sua tela. Deixa eu botar o PowerPoint aqui. Isso. Pronto, agora sim? Não, a gente está vendo um mergulhador aí, nadando. Tá bom. Seu descanso de tela que a gente está vendo. E agora? Continua sendo. Você precisa estar vendo o PowerPoint na tela. Você está vendo o PowerPoint na sua tela? Estou sim. Agora foi? Não, você já projetou? Projetei. Eu só vou retirar e colocar novamente. Pode ser algum erro que eu tenha feito. Isso. Projetando a tela inteira. Compartilhar. Abrindo o PowerPoint. Agora foi, Luara. Ótimo. Só projetar isso. Já foi, agora só colocar isso. Modo apresentação. Está perfeito. Pode começar a sua apresentação. Bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Meu nome é Luara Carvalho, eu sou doutoranda, sou orientanda da professora doutora Luciana Mourão, que acabou de me apresentar. Vou mostrar para vocês um trechinho aí, digamos assim, da minha tese de doutorado, que é um projeto que a gente já vem trabalhando ao longo de 4 anos. O título desse meu projeto é Planejamento de Carreira em Universitários de Psicologia. Então, quase não tem a ver com vocês, né? Que são universitários do curso de Psicologia. Bem, falando de uma perspectiva um pouco mais geral sobre o mundo do trabalho para universitários, que são vocês, podemos falar um pouco sobre a expansão do acesso ao nível superior, né? Em dados disponibilizados pelo INEP de 2018, a gente tinha mais de 8 milhões de matrículas no ensino superior, e esse número vem crescendo ao longo do tempo, né? Isso tem um ponto positivo, é muito bom, mais pessoas tendo acesso ao nível superior. No entanto, a gente vê também o número crescendo de pessoas com dificuldade de inserção laboral, principalmente os recém-formados. Então, as pessoas se formam depois de ao longo de 5, 4 anos de uma graduação. Vou falar da psicologia, né? Ao longo de 5 anos de uma graduação em psicologia, quando você se forma, feliz para atuar como psicólogo, nem sempre é isso que acontece. Então, muitas pessoas recém-formadas têm tido essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Um dos pontos que a gente verifica isso é a exigência de proatividade na construção da carreira. O mercado de trabalho tem sido um mercado cada vez mais exigente. Por isso, aí a gente apresenta a maior necessidade de a gente investir em desenvolvimento profissional, em planejamento de carreira, sobretudo no período formativo. Muitas pessoas que eu conheço deixam para investir no planejamento de carreira no momento ali depois da formação. Então, passa ao longo dos 5 anos estudando psicologia e só depois que a pessoa começa a pensar em planejar a carreira e se inserir no mercado de trabalho, como ela pode elaborar um currículo, como que ela se organiza para ter um posicionamento profissional diante das pessoas que ela se relaciona, seja na própria rede de contatos e seja criando novas redes de contatos de psicólogos das áreas que elas querem atuar. Então, esse é um movimento que a gente, cada vez mais, assim, com o meu projeto, hoje eu venho trabalhar com que as pessoas precisam iniciar esse movimento ainda no período formativo. Trazendo um pouco de abordagem teórica da psicologia para a gente poder falar de carreira, de mundo do trabalho, eu trago o Donald Sup,
que é uma grande referência nessa área da psicologia da carreira, que ele traz um pouco dos modelos de carreira que, alguns anos atrás, eram muito ligados apenas à progressão hierárquica. Ou seja, você tomava uma decisão a partir do momento que você entrava na faculdade de psicologia, você saía dela e você iria entrar ou numa empresa ou abrir seu consultório e iria crescendo ali ao longo da sua vida até a sua aposentadoria. E não é isso que acontece, sobretudo hoje no cenário atual que estamos vivendo, né? Então, hoje a gente tem múltiplas carreiras, hoje a gente faz uma faculdade de psicologia, e se você perguntar para mim hoje o que... eu acho que 90% das pessoas que me conhecem perguntam, você atende aonde? Em qual consultório? Aí eu falo, não atendo clínica. Não, mas você não é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Mas você atende onde? Não atendo clínica, eu trabalho com carreira. Eu sou orientadora profissional de carreira. Você é da organizacional, né? Você trabalha em qual empresa? Eu falo, não, eu não sou vinculada a uma empresa, eu sou orientadora profissional de carreira. Eu trabalho ajudando pessoas a pensarem o desenvolvimento profissional delas, a pensarem a sua inserção no mercado de trabalho. E muitas das vezes as pessoas fazem uma cara assim para mim, assim, então ela está falando, como assim? Ela não é psicóloga? Você é coach? Eu falo, não é coach, é um trabalho de psicólogo. Então eu vejo que ainda tem um pouco essa dificuldade em entender essas múltiplas carreiras, digamos assim. Então, o Super, em 1980, ele promoveu essa ruptura ao passar a enfatizar o autoconceito e valorizar também os aspectos subjetivos ao estudo da carreira. Ou seja, deixamos de pensar nessa progressão hierárquica que vai em algum único momento da vida e passamos a pensar, então, o processo de desenvolvimento de carreira ocorre durante toda a vida do sujeito. Então, é isso que o Super vem, em 1980, contribuir para a nossa área, e a gente vem pensar isso, que então a nossa carreira ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. O Mark Savix, que é um outro rapaz muito simpático aqui que eu trago para vocês, que é alguém que tem um nome muito grande nessa área também, que vem dando, né, desde 2005, dando continuidade a propostas de Donald Super, atualizando esse conceito de carreira à luz do contexto atual. Então, hoje, o Mark Savix, ele conceitua a carreira como uma construção subjetiva, formada pelas experiências passadas, pelas experiências atuais e as expectativas futuras que a gente tem relacionado ao nosso trabalho. Então, às vezes eu vejo a pessoa falando também, principalmente os estudantes universitários, professora, eu não tenho uma carreira porque eu acabei de entrar na graduação ou ainda estou cursando uma graduação. Isso sim já faz parte da sua construção de carreira, porque a sua carreira não é só a partir do momento que você entra em um vínculo de trabalho formal, por exemplo, mas sim é formada por todas as experiências que você teve ao longo da sua vida. O Mark Savickas também, ele traz um modelo que é o modelo Life Design, que é um modelo baseado em duas grandes teorias na área da psicologia, que é a teoria da construção de carreira e a teoria da construção de si. E é como se fosse assim um agrupamento dessas duas grandes teorias que pensam carreira, que pensam autorreflexão, história de vida do sujeito e pensam também as formas identitárias, né, nossa identidade profissional, que compõe aí o modelo do Life Design, traduzindo o que se chama essa construção da vida. É assim que eles conceituam internacionalmente, como Life Design. Aqui no Brasil a gente acaba utilizando esse termo também. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a gente trabalha muito esse termo também, Life Design. Outra teoria importante, né, o modelo teórico que eu quero apresentar para vocês, é o modelo teórico de desenvolvimento profissional de universitários. Né, esse modelo teórico de desenvolvimento profissional tem sido muito desenvolvido e estudado pela professora doutora Luciana Mourão, que está aqui com a gente hoje, né, e eu, ela e mais uma outra autora, a gente adaptou esse modelo para o mundo dos universitários. Então, a gente acredita que o modelo de desenvolvimento profissional é um modelo cíclico, onde inicia ali com um objetivo almejado. Então, se vocês querem pensar em se desenvolver profissionalmente, o primeiro ponto é pensar em ter um objetivo. Qual o objetivo que vocês almejam? Onde vocês querem chegar, né? Então, quais são as perspectivas futuras que você tem para a carreira? Depois a gente passa para a análise de competências, a identificação das competências que você já tem, que está associada a esse objetivo. Então, quais habilidades eu já tenho, né? O que eu tenho de competência que me ajuda a alcançar esses objetivos? Depois a gente entra para as ações de aprendizagem, que é aquele assim, que eu posso melhorar, que podem ser ações formais, você pode buscar cursos, você pode buscar outras qualificações, como ações informais. Talvez essa semana de psicologia até entraria como uma ação informal, onde você está aqui buscando informação, conversa com colegas, conversa com outras pessoas, né? Eu sou uma pessoa que sempre me coloco até à disposição para conversar. Eu estou aqui apresentando, já estou vendo algumas pessoas aqui já me mencionando lá no Instagram, que é um lugar onde eu uso muito para também falar dessa parte de carreira.
E aí, nessas ações de aprendizagem, a gente vai implementando todas essas ações que nos ajudam a alcançar o nosso objetivo. E a gente passa, então, para a parte de identificação de progressos, que é muito importante, que a gente precisa identificar a forma que a gente está crescendo, que a gente está avançando, a gente está progredindo continuamente. Isso é o que nos ajuda aí a refletir sobre as nossas metas e abrir novos cenários, novas possibilidades de trabalho. Então, finalizaria aí o desenvolvimento profissional? Não. Como eu falei para vocês que a carreira é algo que vai sendo construído ao longo da vida, a gente chega nessa etapa de identificar os nossos progressos, a gente retorna para o objetivo almejado, porque a gente tem novos objetivos. E assim a gente vai nessa perspectiva cíclica do desenvolvimento profissional dos universitários. Vou trazer aqui para vocês alguns conceitos de variáveis que eu tenho implementado nesses meus estudos. Deixa eu passar uma por uma que eu acho que fica melhor para a gente se concentrar. A primeira variável que eu tenho trabalhado é a percepção do desenvolvimento profissional. E essa variável é conceituada como um processo de aprendizado intencional e contínuo, resultante de todas as ações, sejam elas formais ou informais, que favorecem o crescimento da sua carreira. Qualquer ação que você fizer nesse sentido, sim, está dentro do seu desenvolvimento profissional. Trabalho muito também com o construto da adaptabilidade de carreira, que é um construto psicossocial que denota prontidão e recursos para lidar com a carreira, em 4 grandes dimensões, que é a preocupação, o quanto você se preocupa com o seu futuro, o controle, né, o quanto você controla isso, a curiosidade, o quanto que você busca informações, você é curioso sobre aquela área, e a confiança, o quanto você tem de confiança em si, para poder também acreditar e dar continuidade aos seus projetos profissionais. Outra variável é a autopercepção de empregabilidade, que é a crença sobre o próprio preparo para atuar no mundo do trabalho e todas as ações que você desenvolve para obter um emprego. Então, quando você se percebe, né, com essa autopercepção de empregabilidade, é quando você tem ali com as crenças sobre todo o preparo que você tem para atuar no mundo do trabalho. E o planejamento de carreira, que é a prática de facilitação de processos de autorreflexão e de engajamento em tarefas relacionadas ao trabalho, muitas das vezes relacionadas àqueles objetivos que você tem de alcançar na sua carreira. Então, o objetivo desse meu estudo, né, eu já estou vendo aqui várias mensagens que eu estou recebendo, pelo menos 20 pessoas que estão aqui, que participaram, né, inclusive, dessa intervenção de planejamento de carreira, que tem sido investigar os efeitos dessa intervenção de planejamento de carreira com grupos universitários concluintes, né, que estão nessa fase final da graduação, sobre a percepção que eles têm do desenvolvimento profissional, da empregabilidade e dos recursos de adaptabilidade de carreira, que agora vocês já conhecem os conceitos, né, formais. E qual era a hipótese, né, do meu estudo? O meu estudo, a hipótese é que a intervenção de planejamento de carreira amplia esses recursos de adaptabilidade de carreira, ou seja, as pessoas que fazem parte de um grupo de planejamento de carreira, onde a gente discute semanalmente sobre o mundo do trabalho, sobre a carreira, essas pessoas, sim, ampliam também a adaptabilidade nasquelas 4 dimensões que eu contei para vocês, de preocupação, de controle, de curiosidade e de confiança. A hipótese 2 era que esse grupo que participou desse planejamento de carreira também está sendo afetado positivamente sobre a percepção que ele tem do seu próprio desenvolvimento profissional. Então, o grupo, né, que participa, o grupo experimental, que é o nome técnico, né, o grupo experimental de planejamento, ele vai ampliar aí a percepção do desenvolvimento profissional dele em comparação com o grupo controle. E esse grupo controle é um grupo que não participa das sessões de planejamento de carreira, mas que a gente vai controlar, né, dentro desses 2 grupos, um grupo que participa das sessões, um grupo que ainda não participa das sessões, e a gente utiliza alguns instrumentos para mensurar no quanto o grupo que participa evolui do grupo que não participa. Bem, a gente espera que o grupo que participa, né, cresça mais nesse sentido por estar participando das sessões, né? A outra hipótese também é que a intervenção de planejamento de carreira afeta positivamente a autopercepção de empregabilidade. Então, você se percebe mais empregável, digamos assim, a partir do momento que você participa desse grupo de planejamento de carreira. Eu vou contar para vocês um pouquinho do método que eu tenho utilizado nesse estudo. Então, participaram nesse estudo, né? A gente tem uma amostra, esse estudo ainda está em andamento, a amostra são de 48 universitários, contando já com 2 grupos piloto, que foram com 20 universitários aqui do curso de psicologia, e outros 4 grupos, que a gente chama de grupos experimentais e grupo controle,
com universitários de outros cursos também, não só cursos da psicologia. O critério de entrada é que seja universitário, né, seja estudando, e que esteja pelo menos nos últimos 2 anos da graduação, por ser um momento onde você já começa a pensar mais sobre a sua área profissional, sobre a sua carreira. E a proposta do experimento é que a gente tivesse 7 sessões online, 100% online, esse processo de planejamento de carreira, 2 horas de duração cada sessão e mais uma sessão follow-up. Essa sessão follow-up é quando a gente finaliza um experimento, bem, não finaliza por completo, mas a gente finaliza os primeiros encontros, a gente dá um intervalo, geralmente 30 dias, ou 4 semanas, ou até tempo maior, dependendo da pesquisa, e a gente faz mais uma sessão à parte para a gente avaliar o que a gente teve de identificação de progressos, né, o que evoluiu depois desse momento follow-up. E eu mostrei aqui para vocês também alguns instrumentos que a gente utilizou, algumas técnicas da psicologia, que foi a minha história de carreira, depois eu vou mostrar como ele é aqui para vocês, a técnica também da linha de vida, técnica de pizzas da estrutura de vida, técnica da gosto e faço. Todas essas técnicas, se vocês procurarem também em materiais da área de orientação profissional de carreira, vocês vão encontrar, são técnicas amplamente utilizadas, já utilizadas por vários autores da área. A gente trabalhou também com 5 ingredientes críticos para a eficácia de intervenções de carreira. Então, na área, eu vou mostrar para vocês quais são. A gente tem 5 ingredientes críticos, ou seja, e 5 ingredientes que não podem faltar em intervenções em carreira. E a gente fez também uma sessão adicional para desenvolver competências em base de elaboração de currículo, que é muito importante que a gente saiba ali ter um currículo baseado em competências. LinkedIn também, que é um instrumento muito utilizado para a gente pensar a carreira, mundo do trabalho. O próprio currículo Lattes, para quem quer seguir essa carreira docência, carreira de pesquisador. Entrevistas, sejam elas presenciais ou online, com profissionais da área. Muitas vezes a gente está em dúvida ainda do que vai seguir, conversar com profissionais que já atuam na área há mais tempo nos ajuda bastante a ampliar um pouquinho as possibilidades. E também um pouco do posicionamento profissional nas mídias sociais, porque a gente tem visto que hoje não tem muito jeito, né? A gente está sendo levado a entrar aí nas mídias sociais e conseguir se posicionar, sobretudo o psicólogo clínico, precisa captar os pacientes, precisa ser conhecido na área. Então, utilizar as mídias sociais com responsabilidade, com ética, é uma forma de você também se conectar com o seu futuro público, né, seus pacientes, clientes, enfim. Esse é o MHC, uma história de carreira. Trouxe aqui a carinha deles para vocês verem. Esse é um exercício autobiográfico para planejamento de vida e carreira, um caderno de exercício, digamos assim. E ele é composto por 3 grandes partes. A parte 1, que é contar a minha história, onde a pessoa responde algumas perguntas sobre si mesma, essa parte mais de autoconhecimento. A parte 2, que é ouvir a minha história, quando a pessoa utiliza respostas da parte 1 para continuar contando a história dela com mais clareza, com mais compreensão. E a parte 3 também, que é o realizar a minha história. A proposta é que a pessoa elabore um plano realista para colocar a história em prática. De fato, a gente tem um plano de ação, um plano de carreira. E aqui são os 5 ingredientes críticos para vocês conhecerem em todas as intervenções de carreira, né? A gente sugere que esses ingredientes estejam dentro, que é utilizar exercícios escritos, que exigem indicação de objetivos e projetos futuros. É importante que a gente escreva os nossos objetivos, escreva os nossos projetos futuros. Algumas pessoas têm resistência de fazer isso. Aí fala, não, Lara, eu já tenho aqui meus objetivos todos na minha cabeça. Mas é importante que a gente trabalhe com esses exercícios escritos. Segundo ingrediente, disponibilizar atenção individualizada também para o recebimento de feedbacks por parte do orientador profissional de carreira. O terceiro, construir oportunidade para o conhecimento de informações sobre o mundo do trabalho, então buscar essas informações sobre a área profissional de vocês. 4, expor os pacientes a participantes, há modelos de pessoas que lidaram com questões de carreira similares, então vai buscar entrevistas, vai buscar conhecer um pouco mais sobre a vida dessas pessoas, para entender como eles chegaram ali naqueles objetivos, e auxiliar também na construção de redes de apoio para projetos e decisões de carreira. Então, são 5 ingredientes que agora eu vou passar aqui um pouco mais rapidamente para vocês, que é só para vocês verem os encontros que a gente fez, e aí eu vou pincelar que a gente abordou cada uma dessas coisas que eu fui trazendo anteriormente, os ingredientes críticos, as etapas de
do próprio desenvolvimento profissional, vocês vão ver que cada sessão a gente abordou essas questões. Então, aqui é só para vocês aprenderem, né, quanto futuros psicólogos, como que a gente trabalha uma intervenção nesse sentido de carreira. Então, todos os encontros têm, sim, um tema, todo encontro tem, sim, um objetivo, todo encontro tem uma atividade pré-planejada, né? Então, cada um desses encontros a gente planejou. Então, no encontro 1, por exemplo, foi autoconhecimento e histórias de vida. Então, ali a gente conheceu mais o participante, entendeu mais sobre a história de vida dele, utilizando várias técnicas para isso. No encontro 2, vocês podem ver que a gente trabalhou mais os interesses profissionais, né? E aqui nesse encontro 2, a gente utilizou algumas atividades, como combinando regras do trabalho, a gente ampliou o autoconhecimento. E é importante falar também que esse encontro 1, vocês podem voltar aqui, ele foi individual, mas a partir do encontro 2, a gente passa a ser os encontros do grupo. Então, essa primeira fase também de encontro individual com o orientador é importante, do feedback individualizado, que a gente viu lá como ingrediente crítico. No encontro 3, a gente trabalhou os objetivos profissionais e gestão do tempo, né, que é uma questão também que sempre vem as pessoas que me procuram para orientação profissional de carreira, que é como eu posso gerenciar meu tempo, como que eu posso me organizar, né? Eu nunca tenho tempo para nada. Então, a gente trabalhou tudo isso nesse terceiro encontro. No quarto encontro, a gente trabalhou estratégias de desenvolvimento de competências. Então, como que a gente explora as nossas competências, como que a gente utiliza as redes sociais ao nosso favor, como que a gente se conecta com pessoas no LinkedIn, tudo isso é muito importante para a gente desenvolver competências para o mundo do trabalho. No encontro 5, a gente trabalhou conexões profissionais, né? Atividade de se conectar com pessoas, fazer entrevistas com pessoas na área, buscar ampliar essa rede de contatos. No encontro 6, a gente pensou na consolidação das mudanças, né? Então, como que você, de fato, agora vai conseguir controlar esses fatores internos que dificultam de alcançar as suas metas? Como que você pode fazer isso? E aqui nesse encontro, a gente trabalhou também mais uma coleta de dados, um estudo de intervenção. A gente teve, nesse estudo, tivemos 3 grandes coletas de dados, uma antes de iniciar o estudo, que é a coleta pré-teste, a coleta no meio do estudo, né, que é a segunda coleta, e a pós o estudo, que é a pós-teste, que vocês vão ver que eu encontro 7 agora, que foi a sessão follow-up, 1 mês após a finalização do grupo. Eu me encontrei com os participantes novamente individualmente para poder ver o que precisa agora pensar para o futuro, o que a gente pode melhorar, tá bom? E já caminhando aqui para a etapa final, só apresentando para vocês os instrumentos que eu utilizei. Como eu disse, os instrumentos eles são derivados dos conceitos que eu apresentei anteriormente. Então, eu utilizei a escala de adaptabilidade de carreira, composta por aquelas 4 dimensões que a gente viu: preocupação, controle, curiosidade e confiança. A escala de percepção atual do desenvolvimento profissional, que é uma escala unidimensional. E a escala de autopercepção de empregabilidade. A gente trabalhou com uma única dimensão, ela é composta por 2 dimensões, mas a gente trabalhou com uma única dimensão, que é a dimensão aquisição. E utilizamos também a avaliação da sessão, que era uma escrita livre. Quem é do grupo, que estiver vendo aqui, sabe que todo final do grupo eu mandava uma avaliação de sessão, que eles tinham que avaliar como foi a sessão daquela semana. A coleta de dados, então, esse estudo foi aprovado por um comitê de ética em pesquisa, respeitamos todos os preceitos éticos esperados, né? Eu, como a pessoa que coordenei esse grupo, tenho cadastro no EPSI, autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia para atendimentos online. A participação foi voluntária, o convite foi feito por e-mail para as redes sociais, e além disso, também a gente teve 2 observadoras, que são estudantes de psicologia, que elas observam também as sessões para poder dar um feedback mais contextualizado de como que a gente pode melhorar a intervenção, tá bom? E para analisar esses dados, estamos chegando ainda nessa etapa, ainda não chegamos, mas a gente pretende realizar comparações dos scores nas situações de pré e pós-teste, análises descritivas e comparativas, a gente pretende utilizar a ANOVA, testes de tamanho do efeito e análise de conteúdo também dos comentários avaliativos das sessões. Lembra que eu falei que todo mundo tinha que fazer a avaliação no final da sessão? Então, a gente pretende trabalhar uma análise de conteúdo com esses comentários de avaliação das sessões. Bem, obrigada, finalizei por aqui, fiquei aqui 2 minutinhos aí depois do meu tempo. Muito obrigada, Luara, foi um prazer te ouvir, né? A Luara, quando a gente fez o convite para a Luara estar,
Eu até falei, Luara, estão dizendo que você esteve na semana de psicologia do ano passado. Ela falou, não, não estive, não. Eu nunca estive na semana de psicologia, já estive em outras palestras, mas na semana de psicologia ainda não. Ano passado a gente teve 3 apresentações, de algumas temáticas, inclusive próximas da Luara, que são temáticas da professora Adriana Benevides, voltadas para essa área de habilidades socioemocionais, sobretudo de universitários, sobretudo no ensino superior, né? O tema da Luara, a gente quis muito trazer, sobretudo por ela ter feito essa pesquisa com graduandos que estão finalizando o curso aqui, né, na Universo, e por trazer essa possibilidade de a gente pensar sobre carreira, né, ainda durante a graduação. Como a própria Luara mencionou aqui, o momento de pensar a carreira não é só quando a gente termina o curso, né? Durante a graduação, a gente já tem que ir planejando a nossa carreira, pensando o que a gente quer fazer no futuro e construindo caminhos, né? Então, acho que é bem interessante. Nós recebemos algumas perguntas previamente, né? Essas perguntas foram enviadas tanto para a Luara, como também para a Carmen, né? Eu já tinha feito algumas perguntas para a Rafaela, então agora eu vou fazer as perguntas para a Carmen e em seguida eu vou fazer para a Luara e a gente abre para quem está aqui fazer perguntas também. Então, Carmen, vou fazer aqui, você tem 4, não, você tem, deixa eu confirmar aqui, você tem 2 perguntas, uma pergunta da Camila Nascimento, do 3º período, ela pergunta para você, Carmen, o que exatamente o aluno aprende com a leitura compartilhada e como isso afeta no desenvolvimento da linguagem. Então, essa é a pergunta da Camila, o que o aluno aprende com a leitura compartilhada e como isso afeta no desenvolvimento da linguagem. E o Bruno Rangel, do 10º período, fez a pergunta: qual a importância de compartilhar a leitura nesses dias que cada vez mais as pessoas estão se individualizando? Essas são as 2 perguntas para você. Então, vamos lá. Como eu falei, eu precisei mudar completamente meu estudo por conta da pandemia, né? E um primeiro estudo, eu falava da leitura compartilhada e os precursores cognitivos da alfabetização. Ou seja, a leitura compartilhada, ela contribui muito aí, tanto para a ampliação do vocabulário da criança, né? Quando a gente faz essa leitura, a gente, né, muitas vezes subestima a criança e acaba falando, trocando as palavras do texto, e aí não dando a essa criança a oportunidade de conhecer uma palavra nova. Então, quando você lê esse texto, quando você compartilha essa história, você possibilita esse desenvolvimento aí do vocabulário da criança. Também ajuda na consciência fonológica da criança, né? Na sílaba inicial, reconhecimento de sílaba inicial, né? Sílaba final, sílaba medial, tá? No reconhecimento de letras, enfim, tem N possibilidades de ampliar, né, para a criança, ajudar no desenvolvimento da criança usando a leitura compartilhada, tá? E aí a questão, né, a pergunta que fala desse momento que as pessoas estão vivendo, né, de guardar mesmo para si os seus conhecimentos, guardar para si as suas informações, né? A gente está aqui fazendo totalmente contrário hoje, todos nós, né, Luara, Rafaela, eu compartilhando nossos saberes. Eu não sou quer dizer, eu não era da psicologia, agora eu vou falar assim, eu sou doutoranda agora na psicologia, né? Fiz o mestrado todo, então já são aí quase 3 anos dessa sequência. Então, assim, a gente cada vez mais tem que usar esses estudos que já estão aí disponíveis, tá? Principalmente na área da educação. Eu vi que tinha outras perguntas falando disso também, né? Como que vai usar esse estudo para contribuir, para ajudar? Então, acho que a gente tem que se apropriar disso, tem muitos estudos disponíveis. Talvez não tenham tantos ainda falando sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nesse cenário, né, da educação, mas a gente tem falando aí sobre a leitura compartilhada, sim, tá bom? Então, é muito importante que a gente incentive isso, busque fazer com que isso chegue nas escolas, nos professores, nas casas, nas famílias, tá?
Muito obrigada, Carmen. Nós temos também umas perguntas previamente feitas aqui para a Luara, depois nós vamos aqui para o chat. Aliás, tem aqui, viu, uma pergunta para você, da Nadilane Reis. Nadilane pergunta: a participação da família no momento da história compartilhada com as crianças no modo remoto teve alguma influência negativa ou positiva para a pesquisa? Nós não usamos, então, esses dados, né, com relação à família, mas tem algumas outras pesquisas também, que foram feitas até pela minha orientadora mesmo, com algumas alunas, que tratam justamente da literacia familiar, da importância da literacia familiar também para o desenvolvimento dessa criança e para a alfabetização da criança depois. E aqui tem uma outra pergunta para você também, da Verônica Martins de Lima. Nessas pesquisas, houve muita resistência das crianças em assistir às aulas nesse momento híbrido? Os pais também foram afetados na questão de não querer ensinar seus filhos? Olha, essa pesquisa, ela trouxe, assim, foi muito importante que nós entramos nas casas dessas pessoas, né? Nós entramos nas casas. E aí a gente viu o quê? Áudios fechados, câmeras fechadas. Eu estava até conversando sobre isso hoje na aula com a professora Maria Ângela, e falando do incômodo que causa na gente isso. Eu sei que aqui a gente tem um contexto de 250 pessoas, não tem como manter as câmeras abertas, que a conexão não fica boa. Mas lá a gente via as crianças, vou colocar assim, 10 crianças, a professora e as câmeras fechadas. Então, eu vejo isso também como uma certa resistência quando a gente está passando por um momento em que a gente tem que olhar mesmo a expressão da criança. A professora tem que ver como a criança está reagindo a essa história, para ela, de repente, mudar a estratégia, né? Contar, né, de uma outra maneira, né? Fazer uma voz mais alterada ou não enquanto está contando essa história, para chamar a atenção da criança. Eu vi, sim, essa resistência, tanto a resistência da criança, quanto eu via também uma certa limitação aí nas famílias, né? As famílias ou que deixavam o áudio aberto e passavam falando, conversando com a pessoa que estava trabalhando na casa, ou outras coisas, né? Mas, conforme eu falei, ninguém foi preparado para essa pandemia. A gente entrou nela e teve que saber lidar com isso. Aconteceu, né, Carmen? É o que você disse, ninguém teve aviso prévio, né? Não foi assim que aconteceu, né? Não foi. Nós temos aqui uma pergunta para a Rafaela. O PIQA poderia ser aplicado a outros cursos além da psicologia? Eu sou de odonto, então acharia interessante para alguns casos. Foi uma pergunta da Vitória Lira. Sim, o PIQA ele pode ser aplicado em outros cursos, porque o PIQA ele fala sobre o desenvolvimento da criatividade, e a criatividade ela não está só linkada na psicologia, né? Ela está linkada em outras áreas profissionais. Então, ela pode sim ser aplicada em outros cursos. E tem uma pergunta da Daniela Santos também para você, Rafaela, que ela pergunta por que na infância temos a criatividade mais aguçada? Então, eu até apresentei um slide falando sobre isso, né? Que nós nascemos criativos, né? O dia a dia tem a criatividade, mas com o passar do tempo, nós temos aí essa criatividade, ela é interrompida por medo, por fracassos, então é meio que ela fica escassa. Então, obviamente, na infância, a gente não tem isso, a criança não tem isso. Então, com o passar do tempo, a criatividade é meio escassa, né? A gente não tem mais essa criatividade original e por isso a gente faz um trabalho para desenvolver a criatividade. Perfeito, Rafaela. É aquele processo que a gente vai aprendendo se censurando, né? Sofrendo também censuras no ambiente onde a gente está. E aí, de alguma forma, a gente já não fica assim tão livre com o processo de fluir das ideias, né? Exatamente. Vamos agora, temos um conjuntinho de perguntas para a Luara. Luara, Larissa Silveira, do 9º período, né, ela pergunta como lidar com o estresse de não ter definido uma abordagem teórica para seguir. E a Tatiane pergunta como me planejar para abrir meu consultório. A Tatiane Acácio, ela é do 6º período. Depois tem mais 2 outras perguntas aqui.
Tá bom. Na psicologia, essa questão de escolher a abordagem, escolher a teoria, é algo que vai levando aí ao longo do curso de estudante, e muitas vezes depois de formado também, 2, 3 anos de atuação, a gente já fica se questionando. Minha ideia é que vocês, assim, busquem estudar o máximo que vocês puderem sobre as abordagens na psicologia, né? Por que tem tantas abordagens, assim, então, a psicologia, né? Quais são as diferenças entre elas, né? Em que situações é interessante utilizar um tipo de abordagem ou outra? Eu lembro uma vez que eu ouvi de um professor meu, eu me formei aí na Universo, na graduação, e eu nunca mais esqueci desse meu professor, nem sei se ele atua até hoje, acho que sim. E ele falou assim, Luara, nunca pense que você vai chegar num consultório com um cardápio de abordagem, vai abrir para o seu paciente e perguntar, vamos lá, qual que você quer hoje? Hoje você quer uma sessão de psicanálise, de TCC, de gestalt terapia. Então, assim, você precisa estudar as abordagens para ver qual você se identifica. E assim você vai trabalhar aí ao longo do seu percurso clínico, se é que seja clínico. E para a Tatiane, que é pensar abrir um consultório, que bom que você já está pensando nisso agora, no 6º período, que bom mesmo, porque agora é hora de você começar a pesquisar e ver a cidade onde você mora, o que precisa, quais são os recursos, pré-requisitos para abrir um consultório na sua cidade, né? Você vai sublocar uma sala, você tem condições de alugar uma sala, ou você vai entrar em parceria com alguém, você quer mesmo essa modalidade do presencial, né? Hoje a gente tem o consultório virtual, que é possível sim a gente ter um rapport, é possível sim de criar uma aliança terapêutica nessa modalidade online. Então, avaliar todas as questões e começar já a buscar mesmo todas as informações. Preciso de um alvará, preciso da prefeitura, eu preciso buscar mais informações. O que eu preciso para abrir um consultório de psicologia? Preciso ver a locação, o local, né? Tem que ter estacionamento, tem que ter... Enfim, avaliar todas essas questões a partir de então e você começar a se posicionar agora como uma psicóloga clínica, né? Futura psicóloga clínica, 6º período, caminhando para o 7º, já na fase final. E sempre buscar essas informações. Uma outra estratégia muito interessante é você buscar, o que vale para as duas, para a Larissa e para a Tatiane, buscar informações com pessoas que já atuam na área. Então, procure psicólogos clínicos que tenham um consultório, pergunte para eles como você chegou até aqui, como que você abriu esse consultório, você já comprou mobília, você veio imobiliado? Essas perguntas que às vezes parecem simples, mas às vezes são elas que atrapalham a gente de avançar, que a gente não sabe a resposta de perguntas simples, por exemplo. Então, procurem pessoas da área, entrevistem profissionais de diversas abordagens da psicologia, pergunte a eles por que eles escolheram essa abordagem. Na minha graduação, eu fiz um trabalho de iniciação científica com a professora Luciana, e que foi, inclusive, o meu TCC, que eu entrevistei vários profissionais da psicologia, e eu perguntava para eles por que eles escolheram aquela área, de onde que veio aquele gosto por cada abordagem. Inclusive, posso até disponibilizar esse artigo para vocês. Esse artigo está publicado na Revista Brasileira de Orientação Profissional. E ali a gente mostra que muitos desses profissionais, participantes da nossa pesquisa, escolheram por identificação com professores. Então, aquele professor que você se identifica mais, que você tem mais contato, você acaba indo por esse caminho. Perfeito, Luara. A gente até mencionou esse trabalho aqui hoje numa apresentação muito rápida. A gente falou dessas entrevistas que foram realizadas, do recorte que a gente fez, né? De trabalhar com pessoas no início da carreira, no meio da carreira, no final da carreira, e pessoas que não atuavam na psicologia, em que você e outras pessoas que à época faziam também a iniciação científica coletaram os dados, e não dá para a gente apresentar tudo aqui, né? Mas a gente fez um comentário muito rápido sobre o que essas pessoas falam, que críticas elas apresentam à formação, né? A gente aqui tem mais 3 perguntas, na verdade, Luara. Tem uma pergunta aqui da Camila: qual a função do planejamento de carreira para os estudantes de psicologia? A Camila Nascimento está no 3º período. Tem também uma pergunta aqui do Bruno Rangel, do 10º período: que caminhos buscar nessa época que psicólogo virou praticamente um youtuber? E numa pergunta próxima a essa feita pelo Bruno, a Daniele da Silva, ela colocou aqui uma pergunta que é: o que acha sobre os profissionais terem essa necessidade de estarem ativos nas redes sociais para ter mais visibilidade? Algumas pessoas são totalmente contra. Você está sem o som, Luara.
Desculpa. Bem, vou começar da última para o primeiro, né? Sobre o posicionamento nas redes sociais, não é uma coisa obrigatória, não é uma necessidade nem do psicólogo, nem de nenhum outro profissional, seja um médico, seja um cirurgião, seja diversas outras profissões, não é obrigatório que você esteja nas redes sociais, e muito menos gravando vídeo no YouTube. Essa é só uma das formas de você ser conhecido e ganhar visibilidade. Alguns anos atrás, acho que se vocês perguntarem para ou professores ou pessoas que vocês conheçam, que são formadas há mais de 20 anos de carreira, sobretudo na psicologia, elas vão te falar, olha, quando eu me formei, o que eu fiz? Abri um consultório, eu fui numa gráfica, eu imprimi um monte de cartõezinhos e fui dando esses cartõezinhos para todo mundo que eu conhecia, colocava em hall de prédio, em lanchonete, em salões de cabeleireiro, a gente colocava o cartãozinho da psicologia em vários desses locais, e nesses locais as pessoas tinham contato, viam aquele cartãozinho com uma imagem muito bonita, muitas vezes um cérebro ou o símbolo da psicologia ali chamando a atenção, e ali a pessoa procurava saber um pouco mais da psicologia e ia, tanto pelo cartãozinho, pela indicação de outras pessoas que também usufruíam aquele serviço. Então, outras pessoas que eram atendidas pelos psicólogos indicavam, e a indicação, gente, assim, ela é maior do que as redes sociais, na minha opinião, tá? É maior do que o YouTube, é maior que o Instagram, é maior que qualquer rede social, porque quando você faz um trabalho de excelência e os seus pacientes estão satisfeitos, eles mesmos te indicam para outras pessoas e ali vai criando ali a bola de neve, né, pelos seus pacientes, isso pensando na perspectiva clínica. Agora, as redes sociais para o psicólogo clínico, o que eu considero importante? É algo e é um local onde você pode ganhar visibilidade e falar do seu trabalho. Por exemplo, eu contei aqui para vocês desse artigo, se vocês forem no meu Instagram, há pouco tempo eu publiquei lá sobre esse artigo, que eu publiquei, inclusive, junto com a professora Luciana, e deixei o link da Revista Brasileira de Orientação Profissional lá. E dessa publicação, foram mais de 20 pessoas que entraram em contato comigo, que baixaram esse artigo no Cielo, para ler esse artigo pelo meu Instagram. Então, é só uma forma de eu levar também as pesquisas que eu tenho feito, o trabalho que eu tenho feito, as pessoas que eu tenho atendido. Agora, não é obrigatório. Se você não se sente confortável em abrir uma tela e vir aqui falar, como para a gente que está aqui hoje, eu, a Carmen, a Rafa, eu conheço elas também, somos colegas de estudo, pesquisadoras juntas, né? Pesquisamos juntas. Para a gente também não é fácil abrir aqui e sair falando e contar das nossas experiências para 250 pessoas. Não é simples, mas é uma forma da gente ganhar uma visibilidade do nosso trabalho. Então, essa minha pesquisa que eu apresento no meu grupo de doutorado, às vezes para 10, para 15 pessoas, são elas que ficam sabendo da minha pesquisa. Hoje tem 250 pessoas, 249, tirando a mim, sabendo dessa pesquisa que eu tenho feito com planejamento de carreira. Então, é só uma forma de eu ampliar a visibilidade do meu trabalho. Agora, cada um tem uma personalidade, não quer dizer que eu vou ter que estar ali no YouTube falando, gente, assim, o assado, ou fazer uma dancinha. Eu, particularmente, não sou muito fã da dancinha, mas eu faço de outros formatos. Então, imprima a sua personalidade onde é que você esteja. Então, hoje, um professor, talvez o professor também não se sinta confortável com a câmera, mas com o ensino remoto emergencial, ele precisa estar aqui na câmera, gravando vídeo, gravando aula, desliga o microfone, fecha o microfone, liga, a webcam não funciona, caiu a internet. Então, a gente vai se reinventando com o cenário atual que a gente está vivendo. Então, essa é a minha opinião. Não é obrigatório, não é necessário, mas que você repense e avalie se para o seu nicho de trabalho vale a pena ganhar essa visibilidade ou não. Seja você um psicólogo clínico, seja um professor. Hoje o professor ele pode divulgar os artigos científicos dele. Poxa, quantos artigos eu leio, que às vezes eu vejo que tem lá um citado, e eu falo, não é possível. Esse artigo é maravilhoso, porque as pessoas não estão lendo. E muitas das vezes fica restrito a uma rede de pesquisadores e outras pessoas não têm acesso. Como esse artigo que eu contei hoje para vocês, que eu fiz lá na minha graduação com a professora Luciana. Então, é só um formato. E o planejamento de carreira do psicólogo, essa rede de contatos ajuda. Então, se você é um psicólogo assim, Laura, eu não me sinto confortável de ficar gravando vídeo, não. Tudo bem, mas faz ali uma rede, faz um LinkedIn, que outras pessoas entrem em contato com você ali. Talvez uma semana da psicologia como essa, se eu não tivesse um contato, né, pessoas vendo o meu trabalho, está dando continuidade, eu não seria convidada. Então, você ter a rede social não quer dizer também que você vai ter que estar ali todo dia, toda semana, gravando vídeo, mostrando a sua vida, abrindo a sua intimidade. Claro que isso você precisa ter um cuidado. Como eu falei, usar a rede social eu adoro, eu sou super ativa no Instagram, posto todo dia, mas a gente tem que ter ética e responsabilidade com tudo que a gente está postando ali, a gente está também levando algo para aquela pessoa que está nos vendo.
E aí cabe a nós pensar que tipo de posicionamento e de imagem a gente quer passar. Bem, de uma profissional assim, de uma profissional assado. Então, se você pensar direitinho, você avalia. Mas não é obrigatório de forma alguma. Obrigada, Luara. Eu só complementaria, assim, que a nossa profissão, ela também tem, né, um código de ética, nós temos o próprio conselho, os conselhos, né, regionais, o Conselho Federal de Psicologia. A psicologia não é, a gente não tá fazendo um serviço de entrega, né, iFood, nem nada parecido, né? Então, a gente não pode fazer uma divulgação. E quem quer fazer uma terapia, que eu sou psicóloga, toma aqui meu cartão. Não é assim que funciona, né? É uma profissão que trabalha com, eu acho assim, o próprio objeto que a gente resolve estudar, e não apenas na clínica, né? Em outras sub-áreas da psicologia também. Agora, é claro que isso não significa que a gente não tenha formas super adequadas de divulgar o nosso trabalho, né? Como a Luara estava falando aqui. Então, quando você faz uma apresentação sobre um trabalho seu, quando você divulga um artigo que você publicou, quando você é convidado em um evento e tem a possibilidade de falar sobre o seu trabalho e, sobretudo, né, gente, como foi dito também, a indicação, porque a gente sabe que isso faz muita diferença. A gente também estabelecer parceria com pessoas que já estão há mais tempo. Tantas pessoas, né? Recentemente precisei de dicas, que a gente sempre tem alguém precisando, alguém pedindo. Onde a gente vai pedir? A gente vai pedir aos professores, né? Então, os professores também são uma rede, e aí eles vão falar de pessoas que eles sabem que atuam ou com uma determinada abordagem, ou com determinado público-alvo que esteja precisando daquele tipo, né, de atendimento. Então, eu acho que, assim, trilhar os nossos caminhos, né, com segurança, com competência, né, eu falo que a gente está sempre sendo observado. Eu vou contar para vocês uma coisa muito chata, assim, que talvez eu tenha sido feito um pouco chata, mas que eu fiz porque esse espírito de professora, que a gente não consegue tirar esta roupa, né, de professora. Ainda era no período de aulas presenciais, e eu estava ali naquela Xerox ao lado da Universo, e tinha umas 4 ou 5 alunas de odonto, né? Inclusive estava com um jalequinho branco, e elas tinham prova naquele dia, e estavam tirando cópia, né? Pedindo para tirar cópia de um caderno de uma colega. E estavam conversando entre elas, né? Então, uma dizia para a outra, não, porque, nossa, não consegui nada para essa prova. Não sei nada, não sei nada. Não, o caderno da fulana é que me salva. A outra dizia, o caderno da fulana é melhor do que livro. Ela tem tudo, ela anota tudo, os esquemas, ela desenha, é impressionante. Não, toda vez eu pego o caderno dela. Não, graças a Deus que você conseguiu pegar. Todo mundo quer cópia, não sei o quê. E eu atrás delas na fila para tirar minha xerox. Aí eu olhei para elas e disse assim, meninas, por favor, vocês sabem o nome completo da fulana? Já não me lembro, né, o nome dela, vamos supor Jéssica. Vocês sabem, por favor, o nome completo da Jéssica? Elas me olharam que essa maluca está falando com a gente, né? A gente está conversando com ela. Falei, não, eu sou professora aqui da Universo, sou professora aqui na psicologia. Mas eu queria muito o nome completo dela, porque ela é uma profissional que eu vou querer procurar para cuidar dos meus dentes em breve. Elas ficaram assim, um pouco sem graças, riram, né? Me passaram o nome da menina, né? Então, na verdade, o que está por trás dessa mensagem que eu propositalmente fiz, né? É dizer que o tempo todo a gente está construindo o nosso nome, né? A gente está construindo. Ela é uma referência, essa garota, ela era uma referência para as próprias colegas, né? Quando alguém precisasse de alguém, olha, fulana de tal Então, isto, em todos os ambientes em que a gente está, e o ambiente acadêmico, isso ganha uma relevância maior, né? A gente já está construindo uma imagem profissional da gente, né? E isso vale aí para o futuro. Acho que é uma reflexão que é importante de a gente ter, né? Bom, temos mais perguntas aqui, gente. Olha, temos aqui uma pergunta da Juliana Luz. A orientação de carreira é uma área que profissionais de diferentes formações têm atuado. Qual é o diferencial do trabalho do psicólogo nesse segmento? E aqui tem mais uma para a Luara, e depois eu vou fazer 2 para a Carmen.
Um graduado em administração de empresas pode atuar na psicologia organizacional com a pós-graduação na área? Então, vamos lá. Será que pode, Luciana Mourão? Porque a professora Luciana é graduada em administração e é doutora em psicologia organizacional do trabalho. Então, sim, com toda certeza. É claro que o graduado em administração, ele vai atuar na psicologia organizacional do trabalho da forma que ele está ali disposto, né, para trabalhar, mas com toda certeza possível. A professora Luciana Mourão é a prova disso. Não só com pós-graduação na área, mas como mestrado, doutorado, né, e vem sendo uma grande referência na área da psicologia organizacional do trabalho. Graduada em administração, graduada em comunicação, futura graduada em psicologia, muitas formações por aí. Mas sim, pode. E sobre a diferença, né, da orientação profissional de carreira mediada por um psicólogo, assim, sim, a orientação profissional de carreira não é exclusivo da psicologia, assim como a própria terapia, né? Pensando em terapia, então a gente tem tantos profissionais, terapeuta disso, terapeuta daquilo, a psicoterapia, a gente trabalha, né? Psicólogo, psiquiatra, mas a terapia também não é exclusiva da psicologia, a orientação profissional de carreira também não. Mas o psicólogo, ele pode atuar com testes psicológicos, por exemplo, que é o uso exclusivo do psicólogo, por enquanto, esperamos que continue assim. E também com outras questões, porque dentro da orientação profissional de carreira, apesar de não ser uma abordagem clínica, eu não estou ali em clínica, mas tem sim funções terapêuticas na vida daquele sujeito. Então, quando a gente está trabalhando na narrativa, como mostrei para vocês a técnica da linha de vida, a pessoa ela está ali, ela conta a vida, ela se emociona, ela traz uma carga emocional muito forte que você, enquanto psicólogo, consegue, né, administrar aquela questão, você está preparado para aquilo. Agora, se eu defendo, né, que a orientação profissional de carreira Luara tem que ser única, exclusiva da psicologia, infelizmente não posso falar isso, porque existem outros profissionais que atuam, pedagogo, próprio administrador, então tem toda uma questão por trás, tem toda uma discussão, mas sim, sou psicóloga e acredito que o psicólogo que trabalha com orientação profissional de carreira, ele é um profissional sim capacitado para trabalhar essas questões que geralmente, frequentemente, vem dentro de uma orientação profissional de carreira. Ou, posso dizer assim, vem camuflado de orientação profissional de carreira, porque muitas das pessoas que eu atendo em orientação profissional, mas muitas mesmo, eu faço um trabalho em conjunto com um psicólogo clínico. Então, a pessoa ela faz o trabalho de orientação profissional de carreira comigo, mas ela tem a psicóloga clínica. E eu sempre reforço isso. Continue na sua terapia. Foi na terapia essa semana? Como é que foi? Então, isso é muito comum. E eu tenho também essa postura quando eu vejo que a pessoa que me procura para orientação profissional de carreira e eu faço uma avaliação, às vezes até já tinha fechado com ela, mas ali na segunda sessão eu vejo, olha, a questão dela é clínica, e eu converso, sou sincera e indico. Eu tenho até uma colega parceira de clínica que eu sempre indico para ela, e ela, quando tem paciente com alguma questão de trabalho de carreira, ela indica para mim. Então, eu faço sempre esse trabalho em conjunto. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente só tem a agregar para o nosso paciente. Perfeito, Luara, muito bem. Olha, Luara, eu concordo 100% com você e eu acho que cada área tem as suas próprias competências que são desenvolvidas naquela formação, né? Então, eu não vejo restrição em um administrador atuar em psicologia organizacional do trabalho naquilo que ele tem competência para fazer. Ele não tem competência para aplicar um teste psicológico em nenhuma hipótese. Ele não tem competência para atuar com clínica do trabalho, que é uma das coisas tão importantes da psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, que tipo de acolhimento ele é capaz de fazer? Ele não é para fazer acolhimento, né? Então, a gente precisa, quer dizer, ele pode sim, né? Claro, eu estou falando do acolhimento como termo técnico e não como acolher as pessoas de forma generosa, não é isso que eu estou dizendo, estou falando tecnicamente, né? Então, eu sou totalmente a favor, eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar de forma inter e multiprofissional. Esse é o mundo que a gente vive hoje, e isso é positivo, porque isso é um sinal que os conhecimentos avançaram, mas é exatamente na lógica que você falou, Luara. Mesmo você sendo habilitada, por exemplo, para uma atuação clínica, porque você é psicóloga com a sua carteirinha do CFP, tudo correto, né? Aliás, do CRP, né? Tudo correto.
Apesar disso, você não considera que você se desenvolveu nessa área, que essa é a sua especialidade. Então, quando você percebe alguma coisa nesse sentido, você prefere indicar uma colega parceira. E ela vice-versa, porque ela também poderia fazer uma orientação profissional, ela não se considera totalmente preparada para isso. E da mesma forma, gente, eu de vez em quando sou convidada para dar uma disciplina, etc. Eu digo, olha, não é a minha especialidade, não é aquilo que eu estou pronta para fazer hoje, né? Eu não vou fazer da melhor forma, eu posso indicar alguém que possa fazer isso. Então, reconhecer os limites da nossa atuação profissional também é ser um profissional competente, né? Não é abraçar tudo, né? Aqui nós temos mais... Vou fazer 2 perguntas para Carmen. Carmen, a Nadilane Reis, ela pergunta, a participação da família no momento da história compartilhada com as crianças, no modo remoto, teve alguma influência positiva ou negativa? E também para você, a Daniela Santos perguntou, Carmen, como incentivar um aluno da rede pública que está no modo remoto a leitura compartilhada, caso ele não tenha acesso às tecnologias? Eu até coloquei algumas respostas aqui no chat mesmo, tá? Então, conforme eu falei, as famílias estavam ali passando, né, transitando ali por trás das crianças, mas elas não participaram ativamente, não sentaram com a criança, né, nessa minha pesquisa, nesse meu estudo. Agora, eu como professora, eu observo isso quando eu conto história, né, com as crianças, que eu trabalho com crianças de 3 anos, eu vejo as mães ali muito atuantes, muito presentes, né? Então, eu penso assim, no estudo, não teve essa participação mais direta da família. É claro que teve uma participação por trás, né? Que no dia a dia eles podem contar história ou não para essa criança, e assim a criança está habituada a ouvir história e participar dessa história. Então, tem né, esse movimento também que pode acontecer. Mas a gente vê que hoje, no dia a dia, a gente tem, assim, as mães, as famílias, principalmente as mães, tem os pais também, mas principalmente as mães, né? Aí, nesse contato com a criança e contribuindo de alguma maneira, né? Até respondendo as perguntas que a professora faz, né? Elas fazem isso também, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu até respondi, vamos colocar livro nas mãos dessa criança, vamos dar acesso a essas crianças, permitir que elas toquem nesse livro, que elas cheirem, que elas olhem as imagens, que elas façam uma leitura do jeito delas, porque muitas vezes o livro fica lá na estante, guardadinho, né? Fica lá, e a gente não deixa a criança pegar e mexer e tal. É claro que tem que ter um cuidado, a gente ensina isso também, mas precisa ter o contato. Conte história para essa criança, né? Pegue um livro e conta você do seu jeito, compartilhe essa história com ela. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? E tem histórias agora que, além da leitura de histórias, a gente vê histórias pelos vídeos, né? Histórias maravilhosas que a gente já está vendo nos vídeos também. Então, se tem ainda alguma dificuldade, o hábito da leitura ele é muito importante. Eu estive numa escola essa semana para contar história, né? Foi até uma psicóloga que me convidou, justamente por conta da criança estar passando por uma questão de racismo, né, na escola, e ela me convidou porque eu tenho um livro que aborda esse tema, que é Chapeuzinho Preto, e aí eu perguntei às crianças, vocês gostam de ouvir histórias? E muitas respostas foram assim, ó, eu odeio história. Eu odeio na fala de uma criança de 6 anos de idade. Quer dizer, então, assim, eu penso que é o próprio hábito mesmo, eu não tenho o hábito de ouvir essa história. Então, conta a história para a criança, vai lá, conta para dormir, conta para acordar, conta para em vários momentos do dia, e deixa o livro na mão dela também. Que maravilha, Carmen, que perfeito. Hoje já existem, né, alguns conceitos, inclusive, de museus, né, ou de espaços também, vamos falar assim, de divulgação de arte e ciência para crianças, que é para tocar. E aí eles dizem o seguinte, é claro que você não vai poder tocar em tudo, mas que várias coisas são para tocar, porque a criança precisa disso, a forma dela explorar o mundo, né? Então, isso que você traz é muito perfeito. Ó, gente, tem tantos comentários lindos aqui no chat, tantos elogios, né? Tantas pessoas que se inspiraram, que gostaram, ou que lembraram que participaram, que ficaram interessadas. Eu vou fazer uma última pergunta para a Luara aqui, para a gente encerrar, só para não deixar a Nadilane Reis sem resposta.
tá? Porque ela fez a seguinte pergunta: existe no consultório uma demanda para orientação de carreira profissional aos jovens que ainda vão prestar vestibular? Existe uma demanda imensa nesse sentido. A própria nomenclatura orientação profissional, quando a gente escuta ela, a gente já direciona diretamente para o adolescente que está nessa fase de escolha profissional. Tá? Então, existe uma demanda, sim. Então, você pode atuar tranquilamente com orientação profissional de carreira, não só com o jovem que está na fase de escolha profissional, que seja aquele adolescente que está indo para escolher a graduação, por exemplo. Mas você pode atuar em transição de carreira, pessoas que já atuam no mercado, querem mudar de área, mudar de cargo. Você pode trabalhar também numa perspectiva de orientação de carreira para aposentadoria, então já em outra fase da vida. Porque a carreira, gente... eu lembro até da minha dissertação do mestrado, que foi um dos primeiros parágrafos que eu coloquei, que o papel do trabalho é um dos papéis mais essenciais e desempenhados pelos seres humanos, né? Que não seja o mais. Porque quando a gente conhece alguém, a gente pergunta o nome, a pessoa apresenta e logo depois, você trabalha onde? Você faz o quê? Então, o papel de trabalho é um papel muito relevante na nossa vida, na nossa carreira. Então, muitas das vezes, a gente vem... Por isso que eu tenho essa parceria com essa minha colega, que a Lu até reforçou, que ela vem para a clínica com questões de ansiedade, quando você vai ver, porque não se encontrou ainda profissionalmente, tem essa frustração na carreira e por isso está relatando outras questões. Assim como vem também para a carreira, que a questão é carreira, às vezes não é carreira, é uma questão mais subjetiva, você precisa trabalhar, se conhecer mais, conhecer suas competências um pouco mais antes de tomar essa decisão de trabalho. Mas sim, pode trabalhar com orientação profissional de carreira com toda certeza. Muito obrigada, Luara. Gente, olha, da minha parte, eu só gostaria de agradecer muito, muito, muito a oportunidade de a gente estar aqui, né? Foi um enorme prazer a gente poder conversar e celebrar a Semana da Psicologia, começar a celebração, porque nós temos quinta e sexta-feira, né? Manhã e noite, temos muita coisa boa pela frente, temos convidados ilustres que vão participar desse evento na Universo, que a gente quer estar presente, porque, de fato, temos muito a aprender nos próximos 2 dias, mas eu acho muito emocionante a gente estar celebrando a Semana da Psicologia dessa forma, né? Com troca de experiências, com aprendizagem, com conhecimento, em última instância, é o que a gente está buscando quando a gente está aqui estudando. Então, assim, foi uma enorme honra poder participar e, com certeza, vou estar assistindo também os demais, né, durante essa semana, e passo a palavra para a Renata, para ela fazer o encerramento do nosso primeiro dia, Renata. Bom, gente, só tenho a agradecer, né, aos participantes hoje, cada um contribuindo com a sua área de pesquisa, né, mostrando a importância, né, do campo de atuação da psicologia, que realmente assim, é muito rico. Até os que não têm uma formação de graduação na psicologia acaba, né, entrando na psicologia. Vocês falaram de temas hoje super relevantes, a questão da leitura, o quanto não só a pandemia, mas assim, o estilo de vida hoje fazem com que as crianças não tenham interesse pela leitura, e isso vai impactar em todo o processo dela de aprendizagem, de chegar à universidade, de saber qual é a carreira que ela vai escolher. Então, temos que dar muita atenção a isso, né? O livro, né, a leitura pode ser no tablet, pode ser no papel. Eu vi que algumas pessoas falaram aí, eu incentivei pelo Gibi da Mônica. É o Gibi da Mônica. Hoje eu tenho uma adolescente, né, uma pré-adolescente, casa de 11 anos, é livrinho de mangá. Se está lendo, né, despertando esse interesse, que a gente comece, né, por essas leituras, e em um momento isso vai estar realmente internalizado, né? A Luara tem um fã-clube na Universo. Eu acho que seu trabalho é super importante, você está ajudando muito, né? Assim, eu lembro que quando eu decidi fazer psicologia, as pessoas falavam, fazer psicologia, você não vai conseguir se sustentar. E hoje você vê que essa fala está mudando cada vez mais, né? Era um curso que muita gente procurava, mas que não assegurava a sua sobrevivência.
E a orientação, a mentoria de carreira tem um papel fundamental, porque quando o aluno chega no final, ele está muito perdido de por onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou realmente procurar, né? Onde eu vou atender, em que bairro, né? Tudo isso tem que ser analisado, não só a corrente teórica, que é a maior preocupação dos alunos na psicologia, que é a corrente teórica. Corrente teórica você muda lá na frente, se for o caso. Mas, assim, onde você vai realmente se instalar, em que área você vai se instalar, é muito importante eles já estarem na metade para o final do curso, já tendo uma noção. Porque vai fazer com mais segurança, vai se empenhar melhor nas áreas que têm maior interesse, né? Não são todas as disciplinas que interessam, né? A formação do aluno. Então, ele consegue se direcionar melhor. E o que você traz também de importante é essa questão da rede social, que com a pandemia, né, a Luciana falou sobre a questão do código de ética, o quanto ainda está sendo pensado, inclusive, os nossos atendimentos online. Isso foi liberado, mas ainda tem o pessoal do direito que está estudando muito sobre a questão de invasão de dados. Então, é uma situação em que as pessoas hoje estão gostando de fazer o atendimento online, mas o terapeuta, o psicólogo ainda tem que tomar muito cuidado com a facilidade que se tem hoje de acessar uma rede de uma pessoa. Então, não só pensar nisso, mas também pensar que áreas contribuem para a eficácia da minha profissão. Hoje, nós temos que estar muito alinhados também com o direito para que não tenha nenhum problema no nosso atendimento ou até mesmo na nossa exposição na rede social. E os perfis são analisados na rede social. Hoje você fala que vai dar uma palestra, as pessoas já procuram você na rede social. Assim, na minha geração é assim, vai no Lattes. Hoje é mais fácil, você vai lá na rede social e você já vê. Né? Então, assim, eu fiquei encantada com a palestra de vocês. Parabéns a todas, foi brilhante. Luciana, que está aí, né, do lado das meninas, aí sabendo de tudo. Parabéns a você também. E hoje a gente encerra, né, o nosso evento e agradecer aos alunos, à comissão e a todos que ficaram agora até o final. E amanhã nós temos mais um dia da Semana da Psicologia. Obrigada a todos, uma boa noite a vocês, um bom descanso. Muito obrigada, boa noite a todos, muito obrigada.